Olá, essa é a nossa aula número 6 do curso de Gestão Financeira e a gente vai começar a falar sobre riscos na atividade agropecuária, tá? Na verdade, a gente vai falar sobre riscos na gestão de negócios como um todo e dando ênfase aos riscos aos que os produtores rurais e os agentes do agronegócio estão sujeitos, tá? Então, essa figura aqui mostra os riscos no agronegócio. São diferentes dimensões de risco, né? Os riscos podem ser do marco legal, né? Mudança de legislação, né? Riscos de mercado, a gente vai trabalhar bastante os riscos de mercado nessa aula. Risco, por exemplo, risco de mercado, mudança de preço dos produtos que o produtor produz, né? Riscos financeiros, por exemplo, de aumento repentino do custo de crédito, ou riscos operacionais, né, relacionados mais à atividade dentro da porteira mesmo. Então, são diferentes riscos que os gestores, como um todo, de negócios estão sujeitos e a gente vai focar agora nos específicos dos produtores rurais. Então, quais são os principais riscos que um produtor rural quais são os principais riscos que o produtor rural está sujeito? Né? O primeiro que a gente elenca é o risco relacionado à perda de produção. Né? Todo mundo sabe que os produtores rurais estão sujeitos a uma série de riscos climáticos, né? E ataques de pragas e doenças, e isso faz com que a sua produção possa cair repentinamente de um dia para o outro, né, uma coisa bem abrupta, que é um tipo de risco que um empresário de uma fábrica, por exemplo, ele não está sujeito. Né? Quando um empresário tem lá a sua fábrica, ele tem lá a temperatura controlada, ele está protegido de fatores climáticos, pode estar nevando lá fora e ele controla a temperatura e consegue realizar sua produção sem nenhuma interrupção. Isso não é a realidade definitivamente do produtor rural. Então é um risco bastante significativo na atividade agropecuária. A gente sempre vê, está acompanhando a safra, a evolução da safra, a gente sempre vê uma perda, por exemplo, de produtividade de grãos por conta de fatores climáticos, porque no momento de enchimento de grãos o clima não foi bom, ou choveu muito, ou choveu pouco, e aí quando passou aquela janela de enchimento do grão, a temperatura, o clima pode voltar à normalidade, que aquilo já está perdido, né? O enchimento do grão já não vai acontecer mais e a safra toda daquele produto fica comprometida. Então, são riscos assim muito nítidos e que o produtor está sujeito e que ele tem pouquíssimo controle sobre a sua evolução. Outro tipo de risco bastante importante na atividade agropecuária são os riscos que a gente chama de mercado. Por exemplo, queda de faturamento. O empresário rural, né, o produtor, ele está produzindo, conseguiu uma boa evolução de safra, usou um bom pacote tecnológico, comprou insumos, conseguiu até bom preço pelos insumos, conseguiu plantar dentro da janela, e está tudo funcionando direitinho, está com uma produtividade boa, expectativa de boa produção, mas aí o preço do produto dele cai no mercado internacional e no mercado doméstico, tem uma oscilação muito grande por conta de uma super safra, por exemplo, e aí a rentabilidade que ele tinha, o lucro que ele tinha esperado com aquela safra naquele ano, vai por água abaixo, mesmo ele tendo feito tudo direitinho dentro da porteira. Né? Então ele está sujeito a esses riscos de mercado, por exemplo, variação de preço do seu produto ou variação do câmbio, que em moeda nacional, quando você tem uma valorização da taxa de câmbio, por exemplo, o dólar fica mais barato, o preço em reais do produto cai, né? Então o produtor acaba perdendo dinheiro, né? E quando o câmbio sobe, ou seja, o dólar fica mais caro, aí é o custo de insumo importado que pesa no bolso do produtor, né? Então o empresário rural ele
torce por taxa de câmbio baixa, preço do dólar baixo quando ele está comprando os insumos, mas ele torce por taxa de câmbio alta ou preço do dólar alto quando ele está vendendo os seus produtos, porque aí a rentabilidade fica maior. Mas nem sempre as coisas acontecem, não dá para acontecer sempre isso de ganhar com o câmbio, então é um risco que ele está bastante sujeito também. Um outro tipo de risco bastante importante na atividade agropecuária são os riscos que a gente chama de institucionais e de ambiente de negócios. Os riscos institucionais estão relacionados a, por exemplo, planos econômicos ou condições macro. Por exemplo, hoje, no dia a dia, é uma condição sempre bastante comentada que é preciso realizar as reformas econômicas para que haja um crescimento da atividade econômica. Então, talvez o atraso na aprovação dessas reformas tenha um impacto, por exemplo, no câmbio, o dólar comece a subir, como a gente tem observado hoje, e isso acaba afetando os custos de insumos importados, algo que não se esperava, e acaba impactando negativamente o desempenho da atividade e do lucro do produtor. Mas é um tipo de risco que ele também está sujeito, o produtor, né? Outro risco é de insegurança jurídica, mudança de alguma regra, alguma legislação que não era esperada, e aí isso pode impactar também os custos de produção e a rentabilidade do produtor. Bom, essa primeira parte da aula foi para mostrar que tanto empresários como principalmente os produtores rurais estão sujeitos a uma série de riscos que, por mais que eles realizem bem a sua atividade, a gente sabe que o produtor rural ele é muito bom no que ele faz dentro da porteira, mas às vezes isso não é suficiente, né? Porque tem uma série de imprevistos, que são esses riscos que a gente comentou, que estão fora do alcance dele. Então, é preciso gerenciar, é preciso que esse produtor rural gerencie da melhor maneira possível esses riscos a que ele está sujeito. E aí existem alguns instrumentos de gestão de risco. O principal instrumento de gestão de risco na atividade agropecuária acaba sendo o seguro rural, que tem crescido e desenvolvido bastante nos últimos anos. O que é o seguro rural? Ele é um seguro que garante, ele tem alguns tipos diferentes de seguro rural, mas o mais comum é aquele seguro que garante um faturamento mínimo para o produtor. Então, ele contrata o seu seguro ou quando ele está tomando já o dinheiro emprestado no plano safra ou nas instituições financeiras, né? Ou quando ele está iniciando o processo de produção, ele contrata o seu seguro, por exemplo, imaginando uma rentabilidade mínima para a soja ou para o milho ou o produto que ele está plantando. Então, vamos pensar que o mínimo de rentabilidade é de 60 sacas de algum grão, né, que ele escolheu plantar, e aí ele coloca lá, faz um seguro que, se a produtividade for menor do que essas 60 sacas por hectare, ele vai ter essa diferença coberta pelo seguro. Se a produtividade dele for maior do que as 60 sacas, ele não aciona o seguro e ele só pagou o prêmio do seguro ele pagou o valor pelo seguro sem ter o benefício do seguro, né? É como um carro, né? A gente contrata o seguro do carro torcendo para não usar o seguro, porque daí, se a gente não usou o seguro, significa que deu tudo certo. Do mesmo jeito é o produtor rural, ele contrata o seguro esperando ter uma produtividade maior do que ele está segurando. Mas se acontecer alguma coisa errada, o clima piorar, ou acontecer alguma coisa, uma praga, alguma coisa, ou tiver uma enchente, uma geada, alguma coisa, e a produtividade dele cair muito abruptamente, aí ele tem um mínimo de faturamento garantido, porque a seguradora vai cobrir a diferença, tá? Então é importante o seguro rural, porque ele garante esse faturamento mínimo ao produtor, ele preserva o patrimônio do produtor, que não precisa se descapitalizar diante de uma queda de produtividade,
e ele pode continuar plantando nos anos seguintes com um bom pacote tecnológico, porque ele não vai ficar descapitalizado. E é bom para o governo também, porque ele não vai ter que colocar tanto dinheiro em renegociação de dívida, né? Se o produtor ficou endividado por conta de um risco que ele estava sujeito e uma quebra de safra, e aí ele não tinha o seguro rural. Então, por isso que o governo tem investido em algum aporte de recursos para desenvolver o mercado de seguro rural, garantindo que o empresário rural tenha acesso ao seguro para evitar que ele tenha perda significativa de faturamento e se descapitalize para as próximas safras, ok? Então essa foi a nossa aula número 6, em que a gente apresenta os riscos que estão sujeitos os produtores rurais e o principal instrumento de gestão de risco na atividade, que é o seguro rural. A gente vai ter oportunidade ao longo do semestre de trabalhar mais com o seguro rural, e tanto no fórum avaliativo quanto na atividade supervisionada, eu estou sugerindo que a gente retome esse assunto e vou estar à disposição de vocês para discutir esse tema. Estou indicando alguns textos para vocês lerem sobre o assunto, que ele é muito relevante no agronegócio brasileiro atual. Então essa foi a nossa aula número 6 do curso de Gestão Financeira, e a gente viu nessa aula os riscos que estão sujeitos os empresários e principalmente os produtores rurais, e a gente discutiu um pouco o principal instrumento de gestão de risco do agronegócio, que é o seguro rural. A gente vai voltar nessa discussão do seguro rural, tanto no fórum avaliativo quanto na atividade supervisionada, quando eu vou indicar alguns textos para vocês para a gente poder aprofundar essa discussão, que ela é muito atual e muito importante no agronegócio brasileiro. Até a próxima aula.